Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Adna. Boa noite, Cris. Boa noite, Renato. É o pessoal chegando pra gente começar a nossa live de hoje. Daqui a pouco eu vou chamar minha convidada aqui para conversar também com a gente. Então vamos chegando. Vou esperar uns 2 minutinhos pro pessoal, que às vezes tem um atrasozinho aí para entrar o ao vivo, para entrar a mensaginha de ao vivo. Boa noite, Margarita. Boa noite, Antônia. O pessoal tá chegando. Boa noite a todos. Então hoje a nossa live vai ser com uma aluna minha, uma aluna do método. Ela fez o nosso método Liberte-se das Dores nas Costas. E aí eu chamei ela para conversar um pouquinho com vocês, né, junto comigo, pra gente entender como que o método funciona, como que ela teve melhora. E por que que eu escolhi ela? Porque ela foi uma das alunas que melhorou mais rápido, assim, com o método. Foi uma que teve um dos melhores resultados em pouco tempo. Então eu chamei ela para contar um pouquinho da história, conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Deixa eu adicionar ela aqui, que eu vi que ela já tá aí, convidando. Bora, vamos ver se ela entra. Bora, Cris, pode me chamar. Jurema, boa noite. Vamos ver se ela tá conseguindo entrar. Bora, Cris, recebeu meu convite? Sim, acho que vai lá no direct. Olá, boa noite, Antônio. Tá dando certo aí? Bora, Cris. Tá chegando. Olá. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo Então bem tá por aí? bom. Tudo certo, tudo certo. Tá bom, tô esperando o pessoal chegar. Boa tarde, Nath. Boa noite. Boa tarde é ótimo, né? Boa noite, Nath. Boa noite, Antenor, Letícia. Vamos lá então, Cris. Tava aqui conversando com o pessoal, falando por que que eu te chamei para conversar. É. Que você foi uma das pessoas, uma das alunas do método que teve um resultado mais rápido, né? Na Aham, melhora das dores. aham, Então, eu te chamei para você contar um pouquinho, né? Esse método que a gente faz, que é o Liberte-se das Dores nas Costas em até 4 semanas, tem muita gente participando. Porém, tem aham, alguns alunos que tiveram uma melhora muito rápido das dores na coluna. aham. Então, eu convidei você porque você foi uma dessas pessoas. Então, Tá, eu trouxe você para contar para o pessoal sua história, como que funciona o método, tudo isso, tá bom? tá Então, bom. eu vou pedir para você contar a sua história. Aonde começou suas dores? De que forma que você começou a ficar ruim, ficar com dor na coluna? Como que começou? Conta um pouquinho sua história pra gente. Pode falar sua idade se você quiser também, né? Tá bom. Eu sou a Cristina, tenho, na verdade, Cris, né? Mais fácil. Eu tenho 38 anos. Eu sou mãe, né? E, aliás, eu acho que o meu bebê está abrindo a porta nesse momento. Tudo Só um bem. minuto. Não tem problema. Gente, desculpa. Não tem problema. É, Bora, é só é... você ficar aí contando. Então, vamos lá. Eu sou mãe, né? E eu sempre pratiquei atividade física, né? Com mais frequência faz uns 4, 5 anos atrás, né? Eu sempre fiz funcional, né? Depois eu fiz funcional, balé, fitness, fazia Krav Maga. E aí eu descobri. E fazia Pilates já. Também fazia Pilates.
porque eu sempre gostava dessa parte também. Eu fazia um monte de coisa para queimar caloria, mas eu queria um negócio também para me ajudar em algumas outras coisas que o Pilates me trazia. Quando eu descobri a, a minha gravidez, aí a médica me orientou, né? Eu já tinha 35 anos na época. A médica me orientou, olha, não faz atividade muito pesada, né? Você já está numa gestação um pouquinho mais tardia. A gente sofre um preconceito, né? Com uma gestação tardia. Aí ela falou, ó, vai só mais no Pilates. Eu falei, ah, beleza, então vamos fazer Pilates. Aí eu fiz Pilates, minha gestação toda foi, assim, me ajudou muito na minha gestação toda. E quando eu tive o Bernardo, eu parei com tudo. Eu parei com tudo porque eu não conseguia conciliar mais nada. Eu amamentava ele de manhã, de tarde, de noite, várias vezes, eu parecia um zumbi. E aí, logo quando ele fez 7 meses, mais ou menos 8 meses, eu voltei a trabalhar. E o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar sentada. Então, aí juntou minha falta de atividade física, eu saí de um monte de coisa que eu fazia para nada. Eu comecei a trabalhar sentada, muito sentada, né? Que eu sempre trabalhei sentada, então não tem, minha função não tem muito por onde. E eu parei de fazer tudo, trabalhei sentada e comecei a sentir muitas dores. Dores, assim, absurdas, de eu não conseguir dormir, de eu ter problema para fazer coisas básicas. Eu acho que somado ao fato também das dores, a amamentação, eu amamentei ele durante 9 meses. Só que não é só a amamentação em si, né? A posição da amamentação, a gente começa bonita lá na cadeira, linda, maravilhosa, e termina a amamentação na sala, em qualquer lugar, em pé, às vezes, enfim, onde dá, como dá. E fora isso, eu acho que ele também é uma criança grande. Ele tem 2 anos, mas ele pesa 16 quilos. Então também eu carrego esses 16 quilos, porque ele pede colo, ele é uma criança, toda criança pede. E nessa fase eles têm uma necessidade maior de colo de mãe, né? Então também eu carrego ele muito por aí, né? Então isso também acho que ajudou a questão aí de eu ter esse probleminha aí dessa dor. E aí eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer coisas básicas. Quando eu estava sentada, eu sentia muita dor na cervical. Quando eu estava em pé, eu sentia dor na lombar. Eu sentia dor em tudo, em tudo. Eu tive problema com o nervo ciático. Aí até que eu conheci o projeto, né? E eu comecei a fazer, né? Tá. Então, na verdade, você já fazia atividade física antes. Isso. Aí, durante toda a sua gravidez, você manteve o Pilates. Isso. Aí, quando o seu neném nasceu, que você parou com tudo, ficou só com essa função de mãe. Isso. E aí, a hora que você começou a voltar ao trabalho, né? Passar mais tempo sentado e mais a sobrecarga de carregar o bebê, de amamentar, que você começou a piorar as suas dores. Isso. Né? E Isso aí, mesmo. pelo que você está apontando pra gente, as suas dores eram de uma forma na coluna, cada hora num lugar. Então, você sentia tensão na cervical, sentia lombar, chegou a ter dor ciática, né? Por pinçar o nervo. Então, começou dessa forma. Tá, a gente entendeu até aí. E aí você não conseguiu voltar à atividade física por falta de tempo. Depois que você começou as dores, você também não conseguiu voltar? Não consegui. Tá. Não consegui voltar. Aí entra também o fato. Fui ao médico. O médico... Eu fiz alguns exames. O médico disse, não, você não tem nada. É falta mesmo de atividade física, né? De você voltar a uma atividade física. Eu não tinha nenhum problema, assim, tipo hérnia de disco, nada, não tinha nada. Era só mesmo... Não tinha nenhuma lesão, no caso, né? Não nada, tinha uma hérnia, uma artrose, nada. Mas tinha esses desconfortos que, na verdade, o médico pode até pedir para fazer um exame de imagem e muitas vezes não vai dar nada no exame, né? Isso, entendi. Exatamente. Tá. E aí você conheceu... Eu conheci o método. Você conheceu o nosso método. Isso. Comecei a fazer.
Então, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente, como que foi o método, como que é, como que você assistiu, como você entendeu, como que você executou. Não, o método é super simples, super simples. São alguns vídeos, né, que são disponibilizados. Eu fiz com tudo que eu tenho em casa, não precisei usar a academia do prédio. Eu achei até que eu ia precisar usar a academia do prédio, não precisei usar a academia do prédio, não precisei fazer nada, eu fiz em casa, pouco tempo, não tomou meu tempo assim, eu tenho um tempo meio contado, né? As horas do meu dia são contadas. Sim. Ele encaixou na minha rotina, foi super tranquilo, foi fácil. Tanto é que foi fácil que em 2 semanas eu já estava super melhor. Super Tá. melhor. E assim, quando você iniciou o nosso método, que é Liberte-se das Dores nas Costas em até 4 semanas, ele é todo online para quem está chegando agora e não sabe, né? A gente Isso. explica, né? Eu explico lá, vídeo por vídeo, qual movimento que tem que fazer, o que precisa ser feito. Então você achou que tinha que fazer exercício, que era uma atividade física, e você viu que não. Que Não, você não conseguia é. fazer com as coisas que você tem na sua casa. Isso, Que é tipo isso. o que você tem aí na sua casa que você usou para fazer o nosso método e melhorar das dores? Cadeira. Cadeira, Ah, o cama, chão, a cama. cama, é isso aí. A gente usa no método cadeira, cama, toalha e uma Toalha. garrafinha de água. Isso. É isso aqui, esses 4 equipamentos que a gente precisa. E, claro, a vontade de melhorar, não é? E aí a gente fala no método que a gente tem que... Essa melhora, ela pode acontecer então, até 4 semanas. E por que eu chamei a Cris? A Cris, em 2 semanas, ela já estava mandando mensagem pra gente, dando um feedback que ela já estava se sentindo bem melhor. Então, em 2 semanas praticando o nosso método, você já sentiu melhora, foi isso? Exatamente. Já senti uma melhora muito grande. Muito grande. Tá, e às vezes a gente coloca aqui para as pessoas do método, e aí as pessoas acham que por ser online, elas não vão conseguir entender, Não, né? é super simples. Não tive Você teve dificuldade alguma nenhuma. dificuldade? Não tive. É um método super simples, super fácil. Eu consegui fazer assim tranquilamente. Achei que precisaria acionar vocês, mas não precisei acionar. Então, assim, para mim foi super tranquilo. E não é porque Aí também. eu fiz atividade antes, é porque o método é simples mesmo. Às vezes as pessoas têm medo de entrar no método, falar, não vou conseguir fazer, não é para mim, ou tô com muita dor e não consigo. Quando você Não, iniciou, você tinha muita dor, e mesmo muita assim dor. você conseguiu fazer os movimentos. Consegui fazer tranquilamente. Não foi isso que. Aliás, já começou a melhorar a dor. Quando você começa a fazer o exercício certo, ele já ajuda aí que a dor que você está sentindo naquele momento, às vezes, ele já te ajuda a diminuir a dor. Isso, ele já Fora que assim, né? Eu gastei horrores com anti-inflamatório, com um monte de remédio, até mesmo fazendo exame no médico, tudo, e nada resolvia, né? E foi o que realmente me resolveu. Até entrou uma mensagem aí, um comentário de alguém que está assistindo, esqueci o nome, acho que Renato ou Rodrigo. Ele colocou: os médicos não sabem nada. É porque quando a gente faz um exame de imagem e dá alguma coisa, então assim, dá uma hérnia, uma artrose, um bico de papagaio, alguma escoliose, eles colocam que você... Aí, até entrou a pergunta do Richard. Eles colocam a dor que você tem naquela lesão, né? Ah, não, você tem a hérnia, sua dor vem daí. E não necessariamente a dor vem daquela lesão que você tem, tá? Ela pode vir de outras coisas, de falta de movimento, de má postura, do excesso de... por exemplo, o excesso no trabalho de ficar muito sentado ou muito em pé, né? Deixa eu ler aqui, procedimento é o mesmo, se não morrer... Ele tá falando aqui tá falando que os médicos não ajudam. A gente já conversou aqui em outras lives, né? Dizendo que o exame de imagem realmente ele não é
não é a sentença daquilo que você tem. A sua dor pode estar vindo de outros lugares. Então, você fez um exame de imagem, ou até mais que um, tomou anti-inflamatório e não melhorou. E nos exames não dava em nada. E aí é o que a maioria das pessoas chegam, né? Elas falam, poxa, eu não tenho nada, mas eu tenho dor. Por que da minha dor? Então, no método, a gente ensina a pessoa a entender. Aqui no nosso próprio canal, né, no nosso próprio perfil, a gente tenta explicar para as pessoas da onde pode estar vindo a dor e que tem solução com pequenos movimentos que você vai fazer, né, durante essas 4 semanas para sentir essa melhora. Hoje você não tem mais dor e você conseguiu voltar para suas atividades físicas? Você está fazendo alguma coisa hoje? Sim, voltei, faço pilates e não tenho mais, assim, dor nenhuma. Tá. E você continua fazendo o nosso método da forma que a gente orientou. São Sim, 4 semanas, sim, né? A gente fala, são sim. 4 semanas ali, né? Certinhas para fazer da forma que a gente orienta. E depois você mantém isso de uma forma que aí você vai entendendo sua dor. Fala, agora eu preciso, agora não, tá tudo ok. E aí você Isso, consegue manter, né? isso, sim. Eu faço, continuo fazendo e eu mantenho o método. Toda vez que eu acredito que eu preciso de alguma coisa, eu sei o que vai me ajudar. Tá. Qual movimento do método vai me ajudar. E você já tinha feito alguma coisa online em relação a isso? Tipo, alguma atividade física, alguma aula, alguma coisa? Você já tinha feito isso? Ou você também teve aquele medo de iniciar? Fala, não, esse online não é pra mim, acho que não funciona. Como que eu vou assistir, fazer? Você tinha esse medo? Ah, assim, eu tinha feito alguma coisa online, mas eu confesso, a gente tem medo, porque quando a gente vê falar, não, mas como assim? É uma coisa que vai mexer com. Quando você faz atividade física, é uma coisa. Quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que é para o seu bem-estar, por exemplo, que eu sabia que Pra ia mexer com a minha coluna, saúde. para a saúde, aí eu já fiquei meio assim, falei, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas foi super tranquilo. Eu tive um medo inicial. Eu acho que é normal, acho que todo mundo tem esse medo inicial mesmo. É. Mas foi Por isso que a super gente tranquilo. traz vocês aqui para dar o depoimento, e tem outros depoimentos que a gente coloca para as pessoas verem que é possível para gente comum, né? Gente com dor, tanto mãe, gente mais idosa, gente que trabalha muito em pé, trabalha muito sentado. A dor na coluna, ela não tem idade e não tem distinção, né? Às vezes a pessoa fala, ah, é a velhice, chegou, tá com dor. Não necessariamente. A Cris tem 38 anos, é uma pessoa nova e já estava sofrendo uma constante Já. com essas dores, tá? Então é um processo, né? Ela parou com os exercícios, era um sedentarismo, mais a amamentação, né? Mais a falta de movimento, a postura do trabalho. Então é uma junção de coisas, É. né? E a gente não tem uma postura certa, né? Sim. A gente não Então, faz, não é o faz que as eu já coisas como falei numa deveria. outra live. Não, eu falei numa outra live. Não existe uma postura 100% correta. E mesmo que existisse, vocês passando 7, 8 horas, sei lá, 10 horas numa posição de trabalho, é impossível você manter uma posição, uma boa postura, num excesso de horas de trabalho, Sim. né? Então, assim, você pode começar com uma postura mais correta. Uhum. Mas aí vai passando 1, 2 horas, é impossível você manter uma boa Sim. postura o tempo inteiro. Fora que Então, eu por também isso, pegava meu filho errado, né? Eu aprendi que não, eu tava pegando ele de uma maneira. lá no método a gente ensina vocês até levantar, né? Porque até É, o levantar do chão, da cama, tem uma posição correta, né? exatamente. Eu também fazia Então, tudo errado. então só para quem chegou agora, que equipamento que você precisou para melhorar em 15 dias? Fala para mim. Colchão, Na sua cama garrafinha, na minha cama. Garrafinha, toalha e a e a cadeira. cadeira. É isso aí. Quando eu falo garrafinha, é uma garrafinha plástica mesmo, tá? Quem assistiu às aulas vai entender como que isso pode mudar a vida de vocês em relação às dores. Ô, Cris, e só pra gente conversar aqui um pouquinho, para quem tá chegando agora, você indicaria o método? Como que você, se fosse indicar para alguém, o que que você falaria? O que que você achou fácil? Como que foi? E se você indicaria sim ou não? Olha, eu super indico, é muito fácil.
Se eu falar assim, Cris, eu tô com dor, eu não consigo, o médico não resolve. Não, o médico não resolve, remédio não resolve, tem que fazer um método, faz que é tranquilo. E é assim, para mim resolveu muito. Então eu não tenho como não indicar, não tenho como falar que a pessoa não vai melhorar. Vou falar, tem que fazer, né? Isso, Não tem isso. milagre. Você Tem que tem que ter a fazer. boa vontade de iniciar, assistir e Exatamente. fazer, né? Porque só Exatamente. você lá, entrei na turma lá do método, melhorei. Não, isso é básico. Não existe. Você tem que dar o start. Eu É, preciso disso, eu quero melhorar, eu quero me libertar da minha dor, então eu tenho que fazer. Mas como isso aí. você disse, de uma forma simples, uma forma de fácil entendimento, não é? Uhum. E você teve uma melhora. O nosso método a gente diz que melhora em 4 semanas, né? Pelas pesquisas, por todos os Isso. estudos, a gente precisa dos 4 módulos para melhorar. Mas por isso que eu chamei a Cris hoje. Ela teve uma melhora de 100% das dores na coluna dela em 15 dias. Em 2 semanas ela estava no módulo 2, ainda tinha o terceiro módulo e o quarto módulo para completar as 4 semanas. Na segunda semana, ela já sentiu melhora das dores dela. Tinha algum outro lugar, esqueci de perguntar, que você tinha dor em outras articulações, como ombro, quadril, joelho, tornozelo, Ombro, pés, que também você melhorou só fazendo um método sim. que é para a coluna, que é para as costas, mas teve alguma outra articulação que você sentiu melhora? Ombro, Ombro, joelho. E eu tinha tá. uma dor que vinha do cotovelo até o punho. Tá. Não sei como que chama isso, mas enfim, É, também normalmente, melhorou. as dores de cervical, como você trabalhava muito sentada e ainda amamentava, as dores na cervical, elas radiam para ombro, que eu expliquei até na outra live, radiam para braço e aqui normalmente punho. Então, provavelmente, essa falta de mobilidade, a falta de movimento nessa região estava radiando dor, tá? É. E como a Uhum. gente sempre fala, o corpo é uma unidade, a nossa coluna é uma ela forma ali, né, a parte central do nosso corpo. Então, Uhum. às vezes, um pinçamento de um nervo na coluna também pode estar gerando um desconforto no joelho. Então, a É. Cris está relatando pra gente que ela teve dor no ombro. Não é uma dor crônica, mas ela sentia Não, isso. sentia isso Mas você mesmo. sentia ombro, antebraço aqui e aí Ele joelho. me lembrava que ele existia no meu corpo. Isso. E aí, quando você fez o método para a coluna, você também melhorou dessas articulações. Isso, melhorei. Também melhorei. Entendi. Tá, então você indicaria para as pessoas que estão aqui o nosso método? Com certeza, de olho Com fechado. certeza. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Cris, manda aí na interrogaçãozinha aí embaixo da Eu tela de acho que vocês. tem o Richard que perguntou loucamente que método é esse. Isso. Ele perguntou antes da gente começar a falar, quando você É. estava lá contando da história, você falou do projeto, aí ele falou que projeto. Acho que ele Mas acho que perguntou agora umas 2 ou 3 vezes. eu acho que ficou claro. Então, o nosso método ele é totalmente online, de forma simples, e aí a gente busca a melhora, né, da dor, ou até 100% dessa melhora em até 4 semanas. A Cris melhorou em 2 semanas, né? Então, se vocês tiverem alguma perguntinha para a Cris, vocês mandam agora que eu vou encerrar a conversa. Mas só para falar para vocês aqui, ó, a gente está com as inscrições para o nosso evento. O que vai ser o evento? Nesse evento, a gente vai fazer aulas, né? Falando sobre a coluna, sobre como acontecem as coisas, né? Por que pode estar causando a sua dor. Nas lives que a gente já vem fazendo, eu já venho conversando muito sobre dor. Não sei se você acompanhou alguma, Cris. Acompanhei várias. Então, a gente já vem aí há dias fazendo várias lives falando só sobre coluna e só sobre dor, né? A gente falou na última live das dores musculares e articulares que a coluna pode ocasionar, né? Uma tensão, um nervo pinçado na coluna. Então, as turmas vão estar abertas a partir de 30/10, a gente começa o nosso evento. Então, se vocês quiserem participar da próxima turma, assim como a Cris participou, né? Quando a gente abriu a turma passada, acho que foi na primeira turma ainda que a Cris participou do Foi na método. primeira.
Foi na primeira turma, né, Cris? Uhum. Então, se vocês quiserem participar do método, se inscrever para entender como vai funcionar, lá a gente vai liberar aulas para vocês, gratuito, tá? A inscrição é gratuita, o evento é gratuito, tá? Essas aulas são gratuitas para vocês entenderem como funciona o método e como vocês podem chegar ao que a Cris chegou, 100% da melhora na dor na coluna dela e melhora em outras articulações que ela também sentia, tá? Tudo online, tá? De forma online, mais simples para vocês entenderem. Então, se vocês tiverem interesse só em se inscrever, né, no nosso evento, para vocês entenderem melhor como funciona, o Richard é aí que procurou e mandou as mensagens, é só entrar lá na bio do Instagram e aí clica lá, tá? Lá naquele comecinho, eu coloco sempre no Stories. E aí vocês fazem a inscrição de vocês para receber essas aulas de forma gratuita e para entender melhor como que a Cris e outros alunos que a gente vai trazendo aqui, às vezes eu trago os depoimentos, né? Outras pessoas podem chegar ao que... Esse é o nosso objetivo. Então, só falando um pouquinho da minha história, assim, só para vocês entenderem, eu sou educadora física, trabalho como personal trainer há muito tempo, estou há 23 anos na área, e aí eu vi a dificuldade dos meus alunos por conta de dores articulares, principalmente na coluna. E foi aí que eu decidi a estudar, né, e a criar movimentos que eles tivessem a melhora da dor na coluna para conseguir fazer atividade física, como a musculação, ou mesmo pilates, que eu direcionava para eles. Quando chegou a pandemia, eu vi a necessidade de ampliar isso. Foi aí que veio o método da forma online. Então, a gente tem os depoimentos do método, mas tem toda uma jornada de alunos que passaram, né, para eu testar esses movimentos para as pesquisas que eu fiz até chegar no método completo da forma online para atingir mais pessoas, não só, né, os meus alunos presenciais, mas alunos por todo o Brasil, porque qualquer pessoa pode acionar o método. E também chegava muita gente para mim que não conseguia fazer atividade física mesmo com personal, mesmo treinando com outro profissional, porque ele não conseguia melhorar a dor. Né? A gente falou dos médicos, mas não são só os médicos. Às vezes o fisioterapeuta mais convencional também não consegue tirar a dor. Às vezes um médico, né? E às vezes o próprio professor, o profissional de educação física, quer aplicar uma atividade, mas não tem o conhecimento para tirar a dor do aluno, melhorar a dor. Então foi por tudo isso que a gente criou um método para atingir a Cris e ficar muito feliz com o resultado dela, mas para atingir um maior número de pessoas. Então, se vocês tiverem interesse, tem no meu Stories, tem na bio o link para vocês se cadastrarem lá no evento online gratuito. Mas também sempre segue aqui o perfil que vocês vão ter conteúdo gratuito sempre de uma forma simples. Vocês podem ver que os vídeos que a gente coloca é tudo simples. Coisas simples que vocês conseguem fazer na casa de vocês sem equipamento. Que é a forma, que é o método que a Cris conversou aqui com a gente. Você quer colocar mais alguma coisa? Tá feliz em participar? Não, muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu tenho um pouco de vergonha, mas acho que deu tudo certo. Deu tudo certo. Você explicou direitinho, contou sua história. E é isso, né? As pessoas se identificarem com você, ver que você é uma pessoa simples, uma pessoa normal, né? Não é uma pessoa que fala, mas não é só para pessoas idosas, não é? A dor na coluna pode atingir qualquer pessoa. Isso. Então é isso, Cris. Eu te agradeço muito seu tempo. Imagina, eu que agradeço. E eu não poderia fazer diferente, né? Mudou minha vida, então tinha que participar. Que bom. E a gente colocou o seu depoimento lá no nosso método. Quando a gente divulga tudo que vai acontecer nas aulas, tem o seu depoimento. Que eu te falei, você foi uma das alunas que melhorou em um curto prazo, né? Até antes do que a gente esperava, em 15 dias. Então, a gente coloca a sua história lá e seu depoimento, com a sua autorização, mas tá lá. E aí, mandou, ó, a Tati falou, foi ótima. Obrigada. Tá vendo? Você foi super bem e conseguiu explicar direitinho aí, todo mundo entender. Um beijo pro seu filho, obrigada pelo seu tempo, tá bom? A live fica gravada, quem quiser assistir, depois fica lá na página, quem não conseguiu assistir inteira, fica lá no Instagram, vocês podem acessar e assistir depois desde o comecinho, tá bom? Gente, obrigada. Fiquem atentos às próximas lives, tá bom?
Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.